Olá, vamos para mais uma aula teórica. Vamos recapitular primeiro a aula passada. Mais uma maquete que eu ganhei de presente. Nós falamos sobre a anatomia e fisiologia do pelo. Então, nós vimos a epiderme, a parte da pele, a epiderme, a derme, a tela subcutânea, certo? O folículo piloso, que é uma invaginação da epiderme, na derme, que vai sair o pelo, a glândula sebácea, o músculo eretor, que fica ligado com o pelo para poder elevar o pelo, a glândula sudorípara e o pelo, que vai sair na pele, certo? Hoje vamos falar sobre o ciclo biológico do pelo. O ciclo biológico do pelo, que são as fases do pelo, ele foi descoberto em 1891. Olha quantos anos. A preocupação já de saber como era a função do pelo, como ele funcionava. Então, nesse ciclo biológico, ele tem a fase anágena, a catágena e a telógena. A anágena, ela leva de 2 a 7 anos em crescimento. A catágena é a fase de involução do pelo, onde as células germinativas param de produzir e aí o pelo ele vai diminuindo a sua evolução, porque é a fase involutiva, para poder entrar na terceira fase, que é a telógena. Essa fase catágena, ele fica de 2 a 3 semanas. Depois vem a fase telógena, que já é o pelo se desprendendo da papila dérmica ali do folículo piloso, ele vai se desprender, porque ele está se preparando para a queda. Essa fase leva de 2 a 4 meses. Só que assim, o ciclo biológico é como se fosse um mosaico, um quebra-cabeça, né? Aquele mosaicozinho de quebra-cabeça. O pelo do corpo todo, ele vai estar em várias fases. Porque se ele tivesse só na fase anágena, só crescendo, depois só na fase catágena, para depois só na fase telógena, a gente ia ficar careca, né? Sem pelo nenhum, para depois começar tudo de novo. Por isso que ele é tipo um mosaico, o ciclo. Cada fase, cada pelo está em uma fase, certo? Quando chegou agora, tem estudos recentes, que foi 1998, é recente, para 1800, né? Então ele está mais recente. Aí teve um cientista que descobriu mais 2 fases para complicar a nossa vida, que é a fase exógena e a fase quenógena. A exógena é quando ele expulsa o fio do folículo e a quenógena é quando está o folículo vazio. Só que para a depilação, a importância da nossa fase é a anágena. Eita, a letra está horrível, peraí que eu vou melhorar. Então, o que importa na depilação são essas 3 fases, anágena, catágena e telógena. Por que é importante a gente saber? Porque a gente vai saber que a anágena vai ser a fase de crescimento do pelo. Então, o nosso pelo ele vai crescer de 2 a 7 anos. Vai depender da localização do pelo e do nosso metabolismo. O que leva até 7 anos é o nosso pelo do couro cabeludo, que é o cabelo, certo? O pelo do corpo, ele vai levar mais ou menos 2 anos, viu? Tem a catágena, que é quando ele vai parar de produzir células para poder... As células germinativas vão parar de produzir para poder o pelo estar crescendo. Então, ele já está diminuindo, é a fase involuntária, ele diminui para depois... involutiva, para depois chegar à fase telógena, que é a fase que o pelo vai se desprender do folículo para cair, certo? E nosso pelo, ele tem vários tipos de pelo. Então, temos 4 tipos de pelo. Tem o pelo lanugem, que é um pelo fininho, que é na época que o feto ainda está dentro da barriga, porque é feto, o embrião, o bebezinho,
está dentro da barriga, aí vai aparecer, eu falei que no terceiro mês de gestação, que começa o folículo piloso. Depois que vai vir os pelos. Então, do sétimo ao oitavo mês, ele está mostrando os pelozinhos, que o nome é lanugem. Lanugem, depois que o bebê nasce, o bebezinho perde esse pelo e aí vem um novo pelo, que o nome é vélus. Vélus é esse pelozinho fininho que a gente tem no braço, o nome dele é vélus. Não tem medula nele, certo? Ele não tem, geralmente ele não tem nem cor. Depois do vélus vem o pelo intermediário e o pelo terminal. Os nossos pelos terminais, como eu já tinha dito que pelo, uma das funções é a proteção. Os nossos pelos terminais são os pelos mais grossos. Então temos pelos terminais no couro cabeludo, que é o cabelo. Se a gente for analisar, ele vai ter o pelo grosso e o que tiver mais fino, mas com quase o mesmo tamanho, ele vai ser intermediário. Se tiver um pelozinho bem fininho e pequeno, que ele vai crescer até uns 2 centímetros, geralmente é quando o homem fica careca, aí fica aqueles pelos pequenininhos no cabelo, aquilo ali é vélus, certo? Que ele fica parecido com o dos nossos braços. Depois, do couro cabeludo, a gente tem aqui na órbita, acima, esses pelos aqui, que são pelos terminais também, que o nome é pelos, supercílios, não é sobrancelha. Esse pelo, o nome é supercílio. Qual a proteção dele? Se você estiver suando, não vai cair nada no seu olho, não escorre o suor, protege de qualquer coisa que vinha de cima para baixo, certo? Ele vai proteger os seus olhos. O do couro cabeludo vai proteger a sua cabeça. Tem o da pálpebra, é porque eu tô com óculos para não mostrar. Tem o da pálpebra, que é os cílios. Os cílios, ele vai proteger o seu globo ocular, a função dele. Depois dos cílios, vem um pelo fininho, sem seus terminais, quando é mulher, que é o pelo da face. Os pelos velos que tem na face, o da mulher é velos, então o nome é pelo da face. Se for um homem, o pelos terminais, que é aqueles pretos grossos, eu já falei que terminais são os pretos grossos, o nome é barba. Acima dos lábios, o pelo terminal, no homem, é bigode. Se bem que mulher também tem bigode, né? Mulher de bigode, nem pode. Então, dentro do nariz, quer dizer, no vestíbulo nasal, aqui, o nome do pelo é vibrissae. Eu já vi alguns vídeos, as pessoas fazendo depilação, tirando essas vibrissae. E não é bom. O ideal é que você corte, porque se você retirar ela desde a raiz, a função dela é purificar o ar que você respira. Ela tira, purificar totalmente não, mas a maioria da parte. Ela vai tirar as impurezas, micro-organismo, vai ficar tudo grudado no seu nariz. Poeira fica nas vibrissae. Então não vai para o seu pulmão. Por isso que ele é importantíssimo. Se você depila, não depile mais não, corte, viu? Não tire. Tá saindo, corta. Mas não arranque ele da raiz. E depois dele vem a gente desce e vem para aqui, para axila, pelos terminais. O nome é ircus. E os outros pelos terminais é o da virilha, que o nome é pelos pubianos ou pubis, que é aqui na virilha. Eles são tão importantes que quando a gente começa a arrancar, a gente está arrancando ele, está extraindo, o que é que a gente faz? A gente faz a epilação, vai pegar o pelo, vai tirar desde a raiz, né? E o folículo vai ficar sem pelo. E vai demorar para ele aparecer. Só que essa técnica de arrancamento, já respondendo uma das perguntas, porque quando a gente faz a epilação, demora de nascer e quando a gente continua fazendo, o pelo não nasce mais. Esse não nasce mais é mito, viu? Ele pode ficar sem nascer até 2 anos. Depois ele retorna, porque não é
depilação definitiva. Mas você fazendo a epilação, quando você extrai desde a raiz, eu não falei a vocês da papila dérmica. Então, bora lá. A papila dérmicazinha aqui, certo? Que fica aqui, você vai arrancar o pelo, tá aqui. A papila dérmica não são os vasinhos, eu gosto de dizer como se fosse uma bolinha de sangue, rica em nutrientes para o pelo. Só que quando você extrai, se é uma bolinha de sangue, você arrancou ele, se você arranca, essa partezinha é como se fosse, quando você se fere, o que é que acontece? Vai começar a cicatrizar o local. Se ele começa a cicatrizar, ele já vai começar a diminuir a produção do pelo. Toda vez que você vai extrair, vai causando pequenas cicatrizações, até chegar um dia disso aqui tudo ficar cicatrizado e não vai ter mais pelo. Só que assim, esse não vai ter mais pelo definitivo até 2 anos. Depois ele pode retornar, certo? Também me perguntaram por que com a Gillette o pelo, quando a gente faz a depilação, que é cortar a tricotomia, o pelo ele sai mais grosso. Ele não sai mais grosso, isso é mito, certo? Porque se você tá aqui, deixa eu pegar aqui que caiu. Se você tá aqui com o folículo, certo? Deixa eu botar o azul, toda atrapalhada com essas cores. Tá aqui o folículo. Tá aqui o pelo. Aí você vem com a Gillette e faz a tricotomia, né? Você faz a depilação mesmo. O que é que você faz? Você passou a Gillette, você cortou o pelo. Você corta o pelo, tá sua pelezinha, que é o extrato córneo aqui, a pele da gente em cima, e o pelo tá abaixo que você cortou com a Gillette. Só que aqui ele já tem uma espessura normal dele e ele está sendo nutrido. O que que acontece? Quando ele sair, ele vai sair dessa espessura. Então, a Gillette, ela não engrossa o pelo. O caso é que quando você corta, seu pelo sai normal. E aí dá uma impressão que a Gillette engrossa e a epilação afina. A epilação, ela também não afina o pelo. Porque aqui tá o pelo, né? Aí você faz, em vez de você fazer a depilação, você faz uma epilação. Você tira ele desde a raiz. Se você tira ele desde a raiz e tá esse folículo vazio, viu? A fase é quenógena. Folículo vazio, o pelozinho que tá pra nascer aqui, ele vai ter isso tudo vazio, ele não tem nenhum impedimento para sair. Então, em vez dele ficar aqui se nutrindo, enquanto o outro pelo está aqui para cair na fase normal, porque eu falei que a fase era crescimento anágena, depois vem a catágena, para depois vir a telógena, para poder ele se desprender para cair. Só que quando chega na telógena para ele cair, outro pelozinho está aqui, dizendo assim grosseiramente, empurrando ele para ele sair do folículo. Mas não, ele tá solto e aí o daqui vai ter dificuldade, se tiver um pelo aqui, para sair do folículo. Se você faz uma extração, você limpou todo o folículo, ele tá aqui para sair, ele não tem impedimento, então ele sai muito mais rápido e ele demora de se nutrir. Ele não vai ficar aqui embaixo engordando para sair. Ele sai muito mais rápido. Então, se ele sai muito mais rápido, ele vai esticar. Tipo a criança quando cresce demais, né? Cresce, se dá aquele estirão, ela dá um estirão magro, para depois ela parar e começar a engordar. Então, aqui o pelo também dá um estirão. Ele fica fino. Mas depois que termina de estar fazendo a epilação, separou, não quero mais. Vou começar a fazer agora com a Gillette, esse pelo, ele vai voltar à mesma espessura de antes. Porque ele vai ter mais tempo, porque toda vez que você cortar, ele vai ter mais tempo de nutrir. E aí ele vai pegar a espessura dele normal.
Tomara que tenha entendido, viu? Se deu para entender, ótimo. Bota aí no comentário se não entendeu, se eu me atrapalhei muito. Comente aí embaixo, viu? E depois dessas fases, teve outra pergunta também, que foi, que eu não me lembro. Deixa eu ver o que foi. Me perguntaram também por que com a depilação nasce tudo normal e com a epilação o pelo sai falhado. Porque, lembre das fases anágena, catágena e telógena. Se você faz a depilação, você pega e corta o pelo. Então, o pelo que está abaixo no folículo, ele vai surgir, certo? E, normalmente, quando você faz uma epilação, você vai pegar o pelo e vai extrair ele, vai tirar desde a raiz. Só que, como eu falei a você das fases da anágena, da catágena, da telógena, vai ter pelos que vai estar na fase anágena, que ela está em fase ainda de crescimento. Vai ter pelo que vai estar na fase catágena, que é a fase que ele está parando a produção, as células germinativas, elas param para poder o pelo se preparar para entrar na fase telógena, que é quando ele começa a se desprender da papila. Aí o que acontece? Você extraiu os que estão na fase telógena, que ele está se desprendendo, e abaixo dele já está surgindo a fase anágena, porque é muito rápido as fases. Por isso que é um ciclo. É começando uma e terminando, passando para outra. Então, quando chega na telógena, já vai logo, já começa a anágena de novo. Então, os que estavam na fase telógena, ele já está com um pelo produzindo embaixo para poder empurrar o outro para sair do folículo e ele aparecer. Então, esses são os pelos que vão surgir muito mais rápido. O da catágena, ele para de produção para poder começar a cair, mas como ele parou e você extraiu ele, vai produzir o pelo também muito mais rápido do que na fase anágena. Por isso que sai falhado, viu? E me perguntaram por que com depilação encrava pelo. Depilação não encrava pelo, viu? Só se você tiver nem depilação, nem a epilação encrava pelo. A depilação, quando encrava pelo, ou você tem tendência a pelo encravado, ou você tem alergia a gilete, e aquilo vai irritar e vai inflamar o seu folículo piloso com a gilete, certo? E a epilação, para encravar um pelo, você tem que fazer a epilação errada. Você está puxando errado. Se vocês forem ver o vídeo anterior que eu ensinei a fazer a depilação, tanto da perna quanto da axila, o que acontece? Eu digo, passe a cera na linha do pelo, no sentido do pelo, e puxe ao contrário do pelo. Se você fizer essa técnica, não vai encravar o pelo. Agora, você tem que observar que tem lugares que tem o pelo tipo um redemoinho, né? É pelo tipo um redemoinho. Vem pelo pra cá, vem pelo pra cá, vem pelo pra cá, vem pelo pra cá. Se você pegar a cera e colocar aqui em um sentido só e extrair no outro, os outros pelos que estão no sentido errado para poder você extrair, o que acontece? Ele vai partir e aí pode inflamar o folículo e encravar o pelo, que o nome é foliculite. Essa inflamação do folículo que deixa o pelo encravado. Vai ocasionar uma foliculite. Ah, mas como é que eu vou fazer se tá assim com redemoinho? Você tem que prestar atenção e aí você vai pegar um papel ou então até a cera quente e vai pintar. Se ele vem daqui pra cá, você vai pegar a cera, passar só nessa parte aqui, daqui pra cá e puxar ao contrário. Depois você vai dessa parte daqui, você passa a cera daqui pra cá, puxa ao contrário. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Mas a sua epilação vai sair perfeita. Não vai ter problema de foliculite nem de pelo encravado. Então você tem que muito observar a área. Tem que prestar atenção, certo? Para fazer uma boa epilação. Quando eu começar com as aulas práticas, aí vocês vão ver
como é que a gente faz tudo direitinho. Só vai faltar agora eu falar para vocês das tricoses, viu, que do pelo e algumas doenças que ocasionada, são as tricoses e a piodermite, que são as doenças ocasionadas também por causa da depilação, certo? E quem pode fazer e quem não pode fazer a depilação, as contraindicações. Isso eu vou deixar para o próximo vídeo, viu? Beijo, espero que tenham gostado. Não esqueçam de apertar aí o like, quero um joinha e obrigado. Até a próxima. Beijos.